Em 2007, surgiu a história fascinante de um gato que poderia prever a morte de pacientes de uma casa de repouso várias horas antes de falecerem. Também existem várias histórias de animais que conseguem sentir terremotos e outros perigos se aproximando. Será que eles possuem um sexto sentido? Será que esses animais possuem uma habilidade muito mais evoluída do que nós humanos temos? Então fica comigo que no vídeo de hoje nós vamos ver se os animais podem prever o futuro. Fala galera, Júnior aqui. Eu tô com uma previsão aqui da minha gata Meg, que ela tá dizendo que o canal vai ser bem grande, mas para isso a gente precisa contar com a ajuda de vocês. Como fazer isso? Se inscrevam aqui embaixo e deixa aquele like. Não custa nada e me ajuda pra caramba. A Meg disse que sim. Em 2007 surgiu a história de um gato que conseguia prever a morte de pacientes em uma casa de repouso. Oscar, um gato adotado pela equipe do local, tem pelo menos 25 previsões bem-sucedidas, nas quais os pacientes morreram horas depois que o gato se sentou ao lado de suas camas. Sai daí, Meg. Vaza. Depois que a equipe da casa de repouso percebeu a habilidade de Oscar, eles começaram a alertar as famílias sempre que o gato assumia seu posto ao lado de um paciente. A maioria das famílias tolera ou até aceita sua presença, embora Oscar fique chateado se for forçado a sair do quarto de um paciente, miando do lado de fora da porta. As ações de Oscar parecem deliberadas. Ele regularmente vagueia pela unidade da casa para pacientes com demência avançada. Ele fareja e observa um paciente antes de se sentar com ele. Oscar então ronrona enquanto está sentado com o paciente e geralmente sai logo depois que ela morre. Sai fora! Como Oscar faz isso? É um sexto sentido? Um cheiro único que só ele percebe? Especialistas em animais apresentaram diversas explicações. Embora a maioria concorde que se trata de um cheiro específico produzido por pacientes debilitados. Ou seja, as pessoas que estão morrendo emitem certas substâncias químicas que não são detectáveis por outros humanos, mas que podem despertar o olfato de Oscar. Um especialista em felinos disse que os gatos podem sentir doenças em seus amigos humanos e animais. Quanto ao motivo pelo qual ele mantém vigília ao lado dos pacientes, Oscar pode estar imitando o comportamento dos funcionários que passam tempo com pacientes fragilizados. Um especialista em animais sugeriu que pode ser tão simples quanto o Oscar desfrutar do conforto de cobertores aquecidos colocados para esses pacientes. Histórias de animais com habilidades surpreendentes não são raras. Há muito tempo existem contos de cães que detectam vários tipos de câncer com o olfato. Um estudo, mais tarde, provou que os cães podem sentir evidências de câncer de bexiga ao cheirar a urina. Algumas pessoas que sofrem de epilepsia grave usam cães especialmente treinados fornecidos por instituições de caridade. Esses cães avisam seus donos de convulsões iminentes, lambendo ou dando algum outro sinal. Uma mulher disse que seu cachorro avisa regularmente com 40 minutos de antecedência, permitindo que ela chegue a algum lugar seguro para não se preocupar com as convulsões que a colocam em perigo. Os cães com detecção de convulsões procuram por cheiros e características específicas em seus donos, como pupilas dilatadas. Seu treinamento, que leva pelo menos um ano, os ensina a avisar seus donos. Embora estejamos acostumados a ouvir falar de cães aprendendo a ajudar cegos ou a procurar feridos, o caso de Oscar é mais intrigante. Os gatos, ao contrário dos cães, ou mesmo dos elefantes, não estão associados a comportamentos altruístas e empáticos. Os cientistas acreditam que os cães podem sentir doenças nos outros
por causa de sua origem evolutiva como lobos, que precisavam ser capazes de detectar quando alguém da matilha estava ferido ou doente. Foram encontradas algumas explicações racionais para as ações de Oscar e de cães que detectam convulsões, como cheiros sutis, pupilas dilatadas e comportamentos aprendidos. Mas e quanto aos outros comportamentos estranhos de animais? Alguns animais podem realmente sentir terremotos ou sentir compaixão? Etologia e comportamento animal estranho. Etologia é o estudo do comportamento animal, baseado na zoologia. Os etólogos estudam a base evolutiva e o desenvolvimento dos comportamentos inatos dos animais, como uma aranha que sabe fazer uma teia sem aprender com seus pais. Eles também estudam as formas de comunicação, física, química e visual, e as interações sociais entre os animais. A pesquisa em etologia humana analisa as origens evolutivas do comportamento humano e também compara comportamentos entre culturas. Outros estudos de comportamento animal são baseados em psicologia, focando em coisas como comportamento aprendido e ensinando comportamentos animais e aplicando os resultados a humanos. Uma pergunta comum sobre os animais que pode ser considerada através das lentes da etologia é se os animais têm habilidades sensoriais especiais. Por milhares de anos, as histórias se espalharam sobre animais sentindo terremotos. Pouco antes do tsunami de 2004, que devastou partes do sul da Ásia, muitos animais exibiram um comportamento estranho ou correram, ou voaram, para terrenos mais altos. De acordo com alguns relatos, as equipes de resgate encontraram um número surpreendentemente baixo de animais mortos, embora houvesse áreas onde muitos animais mortos, principalmente gado, foram descobertos. Este é outro caso de sexto sentido ou habilidade sobrenatural? Alguns cientistas propõem que a audição sofisticada e a capacidade de detectar vibrações sutis permitem que os animais percebam terremotos. Alguns também sugerem que os animais detectam mudanças no ar ou nos campos eletromagnéticos. De qualquer forma, não é um sentido misterioso, mas sim um ou dois sentidos como olfato e audição, que são tão altamente refinados que os animais podem ouvir um terremoto ou sentir os gases liberados por esse terremoto. Alan Rabinovitz, da Wildlife Conservation Society, afirma que os humanos já tiveram essa habilidade, mas a perderam com a evolução. É muito difícil para os cientistas determinar exatamente o que faz com que esses animais fujam ou entrem em pânico antes de um terremoto. Existem inúmeras histórias desse tipo, mas um método de teste confiável não. Afinal, os animais respondem a muitos estímulos, alguns dos quais são difíceis de rastrear. Os críticos também dizem que as pessoas se lembram de seus animais agindo de maneira estranha apenas quando existem terremotos ou situações de perigo, mas na verdade eles apenas estão prestando mais atenção nos animais. O que ocorre é que no dia a dia os animais também agem de forma estranha diversas vezes, mas muitas vezes a gente não está prestando atenção. Mas a teoria da detecção de terremotos por animais ganhou terreno suficiente para que cientistas de todo o mundo tentassem testá-la, com resultados mistos. Não apenas alguns animais têm sentidos altamente sofisticados, mas muitos também experimentam emoções sofisticadas. Franz de Waal, notável primatologista da Emory University, diz que uma variedade de animais, não apenas gatos ou cães, mas até ratos, sentem empatia e outras emoções. Em um estudo, os cientistas injetaram em camundongos uma substância química que lhes causava leves dores de estômago. A resposta comportamental natural é o alongamento, e os camundongos injetados se esticaram mais quando colocados ao lado de outros camundongos injetados, mais do que quando colocados ao lado de camundongos não injetados. Os camundongos machos também mostraram menos resposta em torno dos machos que eles não conheciam. Em outras palavras, não apenas os camundongos mostram uma resposta à dor dos outros, mas também importa quem é o outro camundongo. A neurobióloga da Universidade de Chicago, Peg Mason,
chamou isso de um passo significativo em direção a um sentimento social semelhante ao humano. Então, galera, muitas pessoas acham que os animais são seres inferiores, né? Mas muitas vezes, na verdade, eles só têm maneiras diferentes de socializar e expressar suas emoções. E você tem algum animal de estimação em casa que consegue fazer algumas previsões? Comenta aqui embaixo. Também não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu! Tá bem. Dá tchau lá.